questão aborda o tema das grandes navegações europeias da Idade Moderna, principalmente o expansionismo português. Aí o texto em questão diz o seguinte: nós também procuramos, e é lícito fazê-lo, a oferir lucros e riquezas, sem os quais a Europa não poderia compensar as despesas enormes que todos os dias fazemos. Então, um texto que fala da expansão portuguesa, e ele deixa claro que os portugueses também procuravam lucrar economicamente com a expansão marítima. Mas aí continua o texto dizendo o seguinte: merecemos, porém, louvores por não navegarmos os mares como outrora fizeram, e ainda hoje fazem muitos povos da Itália, da Espanha e da França, quais desarmados mercadores em busca só de especiarias, mas com exércitos e armadas bem apanhadas contra o inimigo, não tanto para a dilatação do nosso império, como a expansão de nossas crenças. Então, nesse texto, o argumento é dizer que o grande objetivo da expansão portuguesa é difundir o catolicismo. Isso é mais importante, de acordo com o texto, do que a questão da expansão do império e dos lucros. E o texto afirma que a expansão lusitana é mais importante do que as navegações de italianos, espanhóis e franceses, porque, de acordo com o texto, italianos, espanhóis e franceses estão interessados apenas nas especiarias, ou seja, no lucro. Então, o texto do cronista português Damião de Góis, escrito à época das grandes navegações, indica que, letra A, o expansionismo português era primordialmente uma expansão da fé cristã. Resposta, letra A, é de fato o que diz o texto. Então, uma questão que exige uma capacidade de interpretação de texto do aluno que é bastante aguçada. Então, se o aluno tem dificuldade de interpretar um texto, ele vai ter dificuldade de acertar essa questão. Agora, se ele tem uma facilidade de leitura, interpretação de texto, ele consegue acertar essa questão com facilidade. É exatamente o que diz o texto. Para os portugueses, de acordo com esse texto, o mais importante nas viagens marítimas era a questão da expansão do cristianismo e não a questão econômica. Vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas. Letra B. As grandes navegações de Portugal estavam isentas de interesses econômicos. Não. O texto começa dizendo que é lícito os portugueses adquirirem lucros com as navegações, mas esse não é o objetivo primordial. Então, falsa a letra B. A letra C. A aliança entre Itália, França e Espanha dificultou a expansão marítima lusitana. Também é uma alternativa falsa. Não houve essa aliança no contexto e também o texto não fala disso. Letra D. Expansão portuguesa era efetivada por meios pacíficos. Também não. O texto diz que os portugueses usam os seus exércitos e combatem o inimigo. O objetivo principal de expandir o catolicismo. Falsa também. A letra E. Os outros povos, além de especiarias, empenhavam-se na expansão da fé católica. Também falso. O aluno que estudou o conteúdo sabe que espanhóis e franceses, principalmente, também estavam empenhados na expansão do cristianismo. Mas o texto, a questão é uma interpretação de texto. Ele afirma que italianos, espanhóis e franceses estavam interessados apenas em especiarias. Então, por isso, a questão pede para o aluno interpretar, analisar o texto do cronista português e, de acordo com esse texto, os outros povos não estavam interessados em expandir o catolicismo. Então, a letra E está equivocada. O que responde à questão é a alternativa A.